Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos põe frente a duas realidades: a gratidão em contrapartida à ingratidão. Para quem não sabe, faço aqui um paralelo. Eu cresci aos pés de São Bento, na majestosa matriz de São Bento de minha terra natal, Itapecerica, nas Minas Gerais. Uma paróquia com 300 anos. E quando adentramos aquela igreja tão bonita, histórica, lê-se logo na entrada uma frase que marcou a minha vida até hoje: nenhum dever é maior que a gratidão. Repito, nenhum dever é maior que a gratidão. No Evangelho de hoje, nós assistimos espiritualmente esta cena. 10 leprosos se aproximam de Jesus, pedindo para serem curados por Jesus. E Jesus diz a eles: vão apresentar-se ao sacerdote. A pronta obediência faz com que no caminho eles fiquem curados. Aqui já há um sinal da graça e da delicadeza de Deus. A pronta obediência, aquilo que São Bento chama de obediência sem demora. A obediência sem demora à vontade de Deus, ela é por excelência restauradora, curativa. Deste modo, aqueles 10 leprosos foram se apresentar ao sacerdote e neste caminho ficaram curados. Porém, apenas um leproso volta, se lança aos pés de Jesus, com o rosto por terra em sinal de gratidão. E o Evangelho traz esta minúcia: aquele que voltou era samaritano, era um estrangeiro. Se nós nos recordamos, os judeus e os samaritanos não se davam tão bem. Eram duas comunidades que viviam em, digamos, disputas, desentendimentos. E Jesus, o Filho de Deus, nasceu numa tradição e comunidade judaica. Aquele estrangeiro que foi curado volta
e dar graças a Deus. E Jesus diz: não era por acaso 10 os que foram curados? Cadê? Onde estão os 9 outros que foram curados? Não foram capazes de voltar para dar graças a Deus. 2 ensinamentos tiramos, sobretudo nesta passagem. Primeiro, aquilo que dizia: a obediência sem demora à vontade de Deus, aquilo que Deus nos pede, aquilo que Deus quer de nós, quando somos capazes de lhe obedecer com atenção, sem murmúrios, sem murmurar, sem questionar, esta obediência regenera e restaura a nossa própria vida, na alma e também no corpo. Depois, aprendemos do Evangelho a sermos gratos. Há muitos entre nós, e talvez até nós mesmos, que muitas vezes quando estamos bem, não nos recordamos tanto de Deus. Basta que uma doença assole o seio da nossa família, da nossa casa ou a nós mesmos, basta nos colocarmos diante de um sofrimento muito grande, é aí que nós despertamos a consciência de que Deus existe. Por isso é importante, o Evangelho nos educa para isso, sermos gratos a Deus, a termos olhos clarevidentes, que enxerguem para além das dores, das dificuldades, e saibam enxergar até mesmo nas dores e nas dificuldades um sinal da providência e da graça de Deus, para nos curar, para nos fazer homens e mulheres melhores, para nos educar, porque também o sofrimento nos educa, deve nos fazer crescer na fé, na maturidade e na consciência. Então fica estes 2 ensinamentos: a obediência sem demora à vontade de Deus, e a gratidão de percebermos a abundância da graça de Deus, da sua misericórdia, do bem que Deus dispensa sobre a nossa vida diante dos nossos olhos todos os dias. E como às vezes somos ingratos para perceber esta beleza da providência e da graça de Deus diante de nós, porque nós, seres humanos, muitas vezes nos focamos naquilo que não está bom, naquilo que não é bom. Pode perceber que na nossa experiência humana é assim, e nas nossas relações também é assim. Às vezes a pessoa foi boa conosco a vida inteira, mas às vezes se ela erra um tantinho assim conosco, é motivo suficiente para a gente já achar que aquela pessoa já não presta, para descartar completamente toda aquela experiência que tivemos. E assim serve para a nossa experiência humana esta reflexão. Sabermos enxergar para além das dificuldades a grandiosidade da bondade de Deus no nosso meio. Hoje, dia 13 de novembro, nós, monges beneditinos, toda a ordem de São Bento, celebramos a festa litúrgica de todos os santos e santas que viveram sob a regra de São Bento. Se no dia 1º de novembro celebrávamos todos os santos e santas de Deus, as ordens religiosas mais antigas, também no mês de novembro tem uma data para celebrarem os santos que pertenceram àquela ordem religiosa. E hoje, dia 13, celebramos todos os santos e santas que viveram a regra de nosso Pai São Bento. São aproximadamente 5.000 santos que foram beneditinos, que viveram, quer seja nos mosteiros ou outros lugares, a espiritualidade, a regra de vida que foi escrita por nosso Pai São Bento. E eu pedi licença e permissão porque quis fazer questão de celebrar hoje esta liturgia, para que os senhores também possam beber das fontes desta espiritualidade de São Bento, que é milenar. A ordem de São Bento tem 1500 anos, uma das mais antigas na vida da igreja. E nestes 1500 anos,
tantos monges e monjas, irmãos e irmãs, que viveram esta regra de São Bento, foram canonizados. Certa vez Dom Joaquim falava um pouco disto, eu também falava um pouco disto, e insistimos nesta realidade. Somente da nossa ordem beneditina, aproximadamente 25 papas foram beneditinos. E por que é que eu estou falando isto neste dia de hoje, que se celebra os santos beneditinos? Porque esta é uma paróquia beneditina, dedicada a São Bento. É porque aqui existe uma comunidade de monges beneditinos. E nós precisamos, aos poucos, ir conhecendo esta espiritualidade, vivendo esta espiritualidade. Há muitas dúvidas entre o povo de Deus, e eu penso de poder um pouco esclarecendo. Por exemplo, há quem ainda não saiba o que é um monge, o que faz um monge, qual a diferença de um padre diocesano com um padre religioso. O que significa ser monge? Por que os monges são chamados de dom, mas não são bispos? Estas dúvidas às vezes pairam no coração. E eu gosto muito de poder explicar e peço licença para isso. Então vamos fazer um pequeno resumo para não nos estendermos. São Bento, que fundou a ordem beneditina há 1500 anos atrás, reuniu em torno de si monges, escreveu uma regra de vida para os mosteiros, para que os monges pudessem viver sobre aquela regra de vida, ou naquela regra de vida, a radicalidade do batismo, a busca pela santidade original, a qual todos nós somos convidados. A palavra monge vem de monos, que quer dizer unidade. O monge e a monja são aqueles que vivem em comum unidade com Deus, buscando aquilo que é a raiz da vocação monástica, a busca verdadeira por Deus, a busca verdadeira de Deus. Depois nós, beneditinos, recebemos o título dom, e isso às vezes confunde o povo. Mas, Dom Samuel, o senhor é tão jovem, alguém me pergunta, mas já é bispo? Não. Para os monges, o título de dom vem da raiz do radical latino da palavra dominus, que significa do latim senhor. Como os monges residem em um mosteiro, aqui do lado é nosso mosteiro, nossa casa, e esta igreja que está conectada ao mosteiro é a igreja do mosteiro, os monges são guardiões da casa de Deus, porque eles vigiam a casa de Deus, eles guardam a casa de Deus, por causa de estar em atitude de constante oração, vida de oração ininterrupta. Por isso então nós recebemos este título, dom, que vem de Senhor, que são sentinelas da casa de Deus. Assim, penso que aos poucos nós podemos ir nos aprofundando nessas temáticas. Mas hoje, para concluir esta homilia, nós celebramos todos os santos e santas que beberam da espiritualidade de São Bento, que viveram sobre a regra de São Bento. Nós talvez conhecemos poucos, mas são aproximadamente 5.000. Entre eles estão a própria irmã de São Bento, Santa Escolástica, os 2 primeiros discípulos, São Mauro e São Plácido, São Gregório Magno e tantos outros santos, beatos, veneráveis, fundadores de congregações beneditinas, todos fazem parte deste rol de homens e mulheres, santos e santas, que não fizeram outra coisa para ser santo, a não ser amar a Deus sobre todas as coisas, a não ser querer viver a santidade. Alguém me perguntou esses dias, padre, o que é preciso para ser santo? Eu disse uma resposta muito simples: querer.
O querer é a mola propulsora de toda a nossa ação humana. Quando nós não queremos, ninguém faz com que nada possa acontecer. Quando nós queremos, nós podemos tudo o que nós nos propomos. E a santidade é este caminho. Passa pelo nosso querer, passa pela adesão a Jesus Cristo e a fé, passa pelo desejo de sermos cada vez melhores, mais humanos, mais próximos de Deus. Que neste dia tão bonito para a nossa ordem, os santos e santas da ordem de São Bento interceda por nós, pelas nossas famílias, por aqueles que sofrem e por nós que buscamos a santidade. Amém.